Olá! Nossa aula de hoje será de História. Vou pedir para vocês irem no capítulo 4, na página 38 de História. O capítulo 4 vai tratar das histórias das cidades brasileiras. Se voltarmos aos capítulos 1 e 2, nós trabalhamos algumas comunidades, algumas civilizações que surgiram em outras regiões do mundo. Aqui nós vamos trabalhar sobre as comunidades indígenas. Então, a página 38, comunidades indígenas. Ele relata que, diferentemente dos astecas, dos maias e dos incas e das civilizações de Caral, os indígenas brasileiros não se organizavam em vilas ou cidades. Então, mesmo nós estando no mesmo continente, que era o continente americano, que tinha outras civilizações, os nossos indígenas, eles não viviam, não eram organizados em vilas, tá? Eles viviam em comunidades e habitavam moradias feitas geralmente de madeira e palha trançadas. Então, essa parte é muito importante que vocês grifem. Tudo bem? Alguns grupos, como os Caeté, os Tupinambá, os Tamoios, os Tupiniquins e os Guaranis, eram seminômades. Relembrem, nômades eram povos que não ficavam fixos em um lugar. Eram povos que eles sempre estavam mudando de local de acordo com as suas necessidades. Esses povos que nós estamos falando aqui, eles eram considerados seminômades, ou seja, eles organizavam suas comunidades em uma região e viviam ali durante um certo tempo até se mudarem em busca de recursos naturais. As comunidades indígenas não eram iguais e refletiam a diversidade dos povos que habitavam o Brasil já há muito tempo. Entre os chavantes, por exemplo, as ocas eram ordenadas em um formato de meia-lua. Os Yanomami, por sua vez, viviam em uma única e ampla casa, que abrigava todas as famílias. Então, nós temos aqui um exemplo de uma aldeia da etnia Calapalo. Fica no Mato Grosso. Essa página eu pedi para vocês fazerem a leitura na aula anterior. E aqui nós trouxemos as primeiras cidades brasileiras. As primeiras cidades foram criadas no Brasil a partir de 1530, com o início da colonização dos portugueses. Então, foi iniciada a cidade de São Vicente, em São Paulo, em 1532, Porto Seguro, em 1535, Olinda, no Pernambuco, 1537, Salvador, na Bahia, 1549, Vitória no Espírito Santo, 1551, e São Paulo, a nossa cidade de São Paulo, 1554. Então, aqui nós podemos observar, pelo ano de fundação, que foi muito próxima do descobrimento do Brasil. Na atividade de baixo, vocês tinham que completar o mapa com o nome das cidades fundadas pelos portugueses no século XVI, em seus respectivos estados. Então, vou pedir para fazer a correção no livro de vocês. Na página seguinte, vamos falar um pouquinho da cidade de São Paulo. Muitas das cidades fundadas pelos portugueses foram construídas sem planejamento e permaneceram sem grandes mudanças por séculos, como, por exemplo, São Paulo. Em 1827, ela foi retratada pelo artista francês Jean-Baptiste Debré na pintura como a cidade, parecia um amontoado de casas em meio à natureza. Então, a gente pode observar aí na imagem da aquarela como que era São Paulo. Hoje, não conseguimos perceber isso, mas São Paulo foi construído numa parte alta, num planalto. Os jesuítas subiram a serra de São Vicente, pediram aos índios que colocassem-os em um local seguro, e duas tribos fizeram essa segurança desses jesuítas. Então, eles começaram, a cidade de São Paulo, ela se iniciou onde hoje está localizado o pátio do colégio. Então, ali os jesuítas construíram a primeira escola de São Paulo, e essa escola tinha a função de catequizar e
e iniciar a cidade de São Paulo. Tanto que tem esse nome São Paulo, porque ela foi fundada no dia do Santo São Paulo. E aí vem uma perguntinha bem interessante. A cidade de São Paulo continua a mesma do que era em 1827? O que você acha que mudou? Então, inicialmente, nós percebemos que mudou, primeiro, o tamanho, ela ficou imensa. Temos muitas casas, muitos prédios, muitas indústrias, muitas ruas. Quando a gente vai para o Centro Velho Histórico de São Paulo, percebemos que as ruas, elas são estreitas, algumas ainda são de paralelepípedo, né, que é aquele monte de pedra em vez de asfalto, e isso era uma característica da época. Percebemos que ela não foi realmente planejada. Então, para cavalgar, para passar cavalos, charretes, aquelas ruas estreitas funcionavam bem e a quantidade de pessoas era bem menor. Se pararmos para pensar hoje, essas ruas estreitas, elas não comportam a quantidade de carros que passam diariamente. Por isso, em alguns lugares, nós temos um trânsito intenso. Regionalize-se. São Francisco do Sul, localizado na ilha de mesmo nome, é a cidade mais antiga do estado de Santa Catarina. Sua primeira ocupação foi feita por espanhóis em 1553, que ficaria por lá durante certo tempo. Depois, a região foi ocupada por portugueses e habitantes do arquipélago dos Açores. Açores, para quem não sabe, fica próximo da África. Hoje em dia, a cidade de 42 mil moradores apresenta diferentes atrações turísticas. Além de praticarem esportes radicais, os turistas costumam visitar o mercado público municipal e andar pelas ruas da Baía da Babitonga, onde podem fotografar casinhas antigas. Na região do Porto encontra-se o Museu Nacional do Mar, espalhado em diferentes prédios e armazéns. Esse museu possui grande quantidade de embarcações em tamanho real e em miniatura. Abaixo nós temos algumas atividades. Gostaria que vocês respondessem e depois fizessem a correção. Segue algumas sugestões para as respostas. Primeiras reformas. A criação de vilas e cidades planejadas surgiu quando os portugueses se preocuparam em organizar os lugares que seriam usados como centros de decisões políticas, religiosas e comerciais do governo. É nesse período que algumas cidades como Salvador, na Bahia, fundada em 1549, e Rio de Janeiro, fundada em 1565, foram reestruturadas de acordo com um traçado, ou seja, um desenho ou uma planta de uma área, quadriculada na construção de ruas e bairros. Se pararmos para pensar nas comunidades antigas, como, por exemplo, as dos Incas, eles planejavam as suas cidades. E quando os portugueses entraram no Brasil para colonizar, eles começaram a construir cidades sem nenhum tipo de planejamento. Eles só foram pensar em planejamento quando eles queriam que aquela cidade se tornasse um centro político, o que nós chamamos hoje de capital. Tanto que Salvador foi a capital do Brasil, inicialmente, e depois foi o Rio de Janeiro. Nas vilas que cresceram em regiões de mineração de pedras preciosas, como Vila Rica, hoje Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, foram criados grandes e belos casarões e igrejas, onde ocorriam reuniões políticas, festas e cerimônias religiosas. Na página seguinte, nós temos um texto falando sobre a fundação da cidade de São Paulo. Esses exercícios vou deixar no plural para que vocês possam responder por lá e eu fazer a correção pelo plural. Página 44. Grandes transformações. Há mais de 200 anos, as grandes cidades brasileiras passaram por importantes modificações. A partir de 1808, a cidade do Rio de Janeiro foi remodelada para receber a família real, que se mudou para o Brasil. O príncipe Dom João VI mandou construir bibliotecas, museus e jardins, e permitiu a criação de um jornal no Brasil,
Vamos relembrar que até a chegada de Dom João VI não existia jornal, era proibida a circulação de jornal no Brasil. E a população do Brasil, até a chegada de Dom João VI, em torno de 1808, também não tinha acesso à biblioteca. Vocês podem grifar este pedaço, esse primeiro parágrafo. No começo do século XX, alguns médicos afirmaram que o amontoado de casas e cortiços favorecia o aparecimento de doenças. Políticos da época aproveitaram esse discurso e promoveram grandes mudanças nas cidades, principalmente no Rio de Janeiro, então capital do país. Eles queriam destruir os cortiços, eles tiraram todos os cortiços e casas mais antigas do centro do Rio de Janeiro. Um dos motivos era deixar a capital do Brasil bonita, é assim mesmo, bonita. Na parte central do Rio de Janeiro, no início do século XX, foram construídos grandes avenidas e prédios públicos, como a atual Avenida Rio Branco, o Teatro Municipal e a Biblioteca Nacional. A população pobre que vivia nessa região perdeu suas casas e foi obrigada a viver nos morros. Foi quando surgiu as primeiras favelas, na época formada por barracos de madeira e telhas de zinco, que é um material usado para a construção de coberturas. Essas pessoas que viviam nesses cortiços no centro das cidades tiveram que sair das suas casas, porque elas iam ser destruídas, para construir praças, museus, assim por diante. Como eles não tinham onde morar, alguns foram morar na casa de família e outros acabaram ocupando o que a gente chama dos morros no Rio de Janeiro. Daí teve o início da favela, ou como nós chamamos hoje de comunidade. A partir da década de 1920, muitas cidades brasileiras começaram a ficar parecidas com as cidades da atualidade. Desde então, fábricas, indústrias, casas comerciais, hospitais, escolas e carros passaram a fazer parte da paisagem urbana, como podemos ver nas fotos a seguir. Para finalizar nossa aula, peço que vocês façam o Vamos Relembrar da página 48 e, após fazer, faça também a correção de acordo com os dados que vocês têm aí. Assim, finalizamos nossa aula de História e o nosso capítulo 4 do livro 1. Na próxima aula de História, daremos continuidade junto com o livro 2. Ok? Beijinho e até a próxima aula.